Passei por tantas coisas que não conseguia entender. Foram situações que enquanto você assiste esse vídeo, crianças estão sendo abusadas, pois isso acontece o tempo todo, infelizmente. E o que temos feito? Como vamos acabar com isso? Chega de falar e nada fazer. Pra caminhar, depois de tudo eu consegui ser forte. Depois de tudo eu pude entender. Depois de tudo que passei, eu posso descansar. As pessoas vão falar assim, tipo, pra quê que você vai fazer um documentário falando sobre a sua história, sendo que você não é nem famoso, ninguém te conhece. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você ouvir hoje a minha história, eu acho que você é uma pessoa conhecida, porque eu não sou melhor do que ninguém, pelo que eu fiz e pela coragem que eu tive. Mas pela atitude que eu tomei. Eu tive uma infância muito boa, foi muito legal. E assim, o meu pai, ele faleceu muito novo. Então, tipo, ele tinha 33 anos e eu tinha aproximadamente 7, ia fazer 8. E ali pra mim, assim, eu não entendia nada o que era a morte, eu não sabia o que era. Tanto que eu tava brincando com os meus primos no velório, correndo pra lá e pra cá, porque eu não entendia. Sabia o que estava acontecendo. Depois a minha mãe, ela foi explicando pra mim o que era. E eu meio que fui entendendo. Tipo, já sei, eu vou crescer e eu não vou ter o meu pai. Que assim, é uma perca irreparável. Eu vou passar o resto da minha vida por mais que às vezes eu compreenda, mas eu ainda não vou entender. Não vou entender. E por que eu falo do meu pai? Porque por que me aconteceu, ele seria muito importante nessa hora. Não que a minha mãe não fosse. E ela, pelo fato dela ser mulher, eu ter só minhas irmãs. Então não... Sabe, não tinha como. Não tinha. Mas demorou para eu entender, demorou muito. Então eu era uma criança que eu chorava muito escondido, né? Hoje muita gente fala, nossa, mas como você consegue ser assim? Nem eu sei explicar, não sei. Mas eu vou respirar fundo. Obrigado, tá? Eu vou respirar fundo. E aí então, eu tive uma infância muito legal. O Bruno Maciel foi o meu primeiro amiguinho, é meu amigo até hoje. A gente não... Assim, a gente não conversa muito, não tem muito tempo de se ver. Mas a gente ainda assim parece duas crianças quando se vê, quando a gente se conversa, né? Eu nunca imaginava que poderia ter acontecido isso com ele, sabe? É uma pessoa super extrovertida, carinhosa, do coração bom, sabe? Nunca demonstrou esse tipo de problema. E foi um assunto, gente, que até me emocionou, deixou com a perna meia bamba. Eu fiquei sem resposta, não sabia o que falar pra ele, sabe? Só que eu parei pra pensar e vi que nessa época a gente não tinha tempo ruim, a gente estava feliz todos os dias. E eu querendo fazer ele feliz, ele querendo me fazer feliz, com os outros amigos que a gente tinha. A gente brincava, jogava bola, nós jogava bola com o barro e perna de pau. A gente rodava peão, jogava bolinha de gude, a gente fazia tudo. Então eu segui, eu acho que porque eu, graças a Deus, eu pude contribuir com essa passagem ruim que ele teve na vida. Tá? E esse é um assunto que não vai cair no... Infelizmente, acontece muito aqui no nosso país, na verdade no mundo inteiro, né? Que a gente teria que fazer alguma coisa para poder parar com isso aí. Quando ele me contou isso aí, eu fiquei sem palavras. Falei com ele e tal. Falei, caramba, Barro, não você falou para ninguém. Mas foi até bom, porque a gente, graças a Deus, conseguimos aí contribuir com ele, tal, brincando, falando coisas boas,
E graças a Deus estamos aí até hoje. Então, hoje, atualmente mora eu, meu irmão gêmeo Barró. A gente mora junto, aqui no Rio de Janeiro. E quando eu me deparei com essa história, assim, eu fiquei assim, meio que perplexo, né? Porque assim, a gente sempre vê o Wellington um cara descontraído, um cara brincalhão e tal. Então a gente nunca imagina que, pô, o Wellington passou por isso, né? Uma história assim, difícil, né? Uma história de superação. E que hoje ele fala abertamente de uma forma assim, pô, tô tranquilo, já passei por isso, foi uma fase na minha vida, eu venci. Então assim, eu vejo isso um exemplo de vida, uma superação assim, extraordinária. Então assim, ele é uma pessoa incrível. O Barró é um cara... se tivesse para dar uma nota para esse cara, eu não teria nota, porque tem coisas na vida que a gente não se mede, né? Então assim, o Wellington é um cara extraordinário. E assim, eu fico feliz com tudo isso que aconteceu na vida dele. Assim, não feliz com o que ele passou, mas feliz pela superação que ele alcançou, né? E dele sim, se prontificar a ajudar outras pessoas, a ouvir outras pessoas, a aconselhar e aconselhar pais. Eu já vi ele aconselhando pais, conversando com crianças e tal. E assim, é uma história incrível, uma história de superação incrível. E assim, ele é uma pessoa 10. O nosso pai sempre nos ensinou, né, que tem coisa que nós não devemos falar, nem mesmo que seja para as pessoas que nós amamos, né? Então eu acredito que é por isso que ele se calou, né? E ele também esperou o tempo certo. Deus sabe de todas as coisas, né? E agora, depois de grande, que eu vim saber o que ocorreu com ele, eu fiquei muito surpresa, né? Principalmente se tratando de quem... Para mim foi um choque, eu não imaginava. Eu cresci do lado do meu irmão e às vezes eu fico até assim, eu paro e penso, eu falo, nossa, ele passou por tudo isso, eu estava do lado e não percebi. Como é importante nós observarmos quem está do nosso lado, né? E conversar. O diálogo, gente, é muito importante. Às vezes nós pensamos que nós temos problemas, mas às vezes nossos problemas é tão grande, mas às vezes tem pessoa do nosso lado, próximo da gente, que tem um problema maior que o nosso. E aí nós nos preocupamos só conosco, esquecemos de conversar, dialogar com quem está do lado e perguntar. Eu nunca parei para falar para ele assim, Barró, você está com algum problema? Não, sempre foi na brincadeira, sempre passou o tempo e eu nunca percebi, nunca pude parar para perceber que algo diferente estava acontecendo no meu irmão, né? E por isso que eu falo que é muito importante o diálogo. E hoje, como mãe, e conhecendo essa história dele, eu converso muito, é muito importante, você que é mãe, conversar com o filho, né? Porque houve uma falha aí da minha mãe, né? Porque apesar também que ela é uma pessoa muito fechada, pela criação dela, né? Mas mesmo assim falhou, porque tinha que ter o diálogo, né? Mas a primeira coisa que muita gente me fala, que sempre pergunta, e depois, né? Por isso que esse vídeo chama Depois de Tudo. E fala, mas e depois que isso aconteceu? Como você ficou? Como que foi? Assim, a gente carrega durante um tempo esse trauma, né? As lembranças às vezes vêm na mente, até mesmo depois de grande. Agora, depois de velho que eu já tô com mais de 30, né? Então, vem muita lembrança na mente, assim, do nada, é uma coisa do nada. E a sensação que eu tenho, né, com todo esse tempo, já tem praticamente 20 anos que aconteceu esse lance do abuso, eu era adolescente na época. E então, foram tempos, né, que de lá pra cá, não sei nem como dizer, que sempre fica na mente. Às vezes vem na mente, eu tô dormindo, eu sonho com esse dia, mas até depois de grande, tipo assim, a cena vem na hora do sonho e vem já eu grande acontecendo de novo a mesma coisa. Então, são coisas que vêm para perturbar, né? Então é isso que gera muito medo, ansiedade, depressão em muitas pessoas. E muita gente não consegue falar para alguém, para pedir uma ajuda na hora, para desabafar, ou por alguma coisa assim. Então as pessoas não conseguem, né? E para mim, o período da escola, logo depois que isso aconteceu,
foi o mais difícil, porque eu ficava quieto, eu tinha medo de ficar muito próximo dos meninos, eu tinha medo de ficar perto, né, deles. Eu achava tudo muito estranho e eu não vou dizer que eu era bobão, assim, eu já tinha indícios de que o abuso acontecia, mas eu não percebia, eu não sabia, não fazia ideia do que estava acontecendo, do que era isso, né. Eu não tinha a total consciência. Então os meninos tinham muita brincadeira de pôr a mão, eles tinham mania de ficar passando a mão em mim. E eu sempre fui muito assediado por meninos, sempre foi assim. E na escola, na época de adolescência, já saindo da escola, sempre teve brincadeira de mão e eu era bobo, eu não ficava, sai daí, e brigava, dava porrada, esse tipo de coisa. Não, eu não tinha isso. Então eu não entendia, depois de muito tempo que eu fui entender, que eu fiquei revoltado. Eu falei, eu fui feito de trouxa, né? Fui feito de bobo. Mas eu não sabia, eu não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo. E alguns amigos da escola percebiam o meu comportamento, né? Depois eu fui fazer um curso, quando eu tinha 15 anos eu fui fazer um curso que era do NORAP. E lá eles percebiam o meu comportamento, né? Eu era muito quieto, embora eu bagunçava muito, eu pegava fogo, gente, eu bagunçava demais. Mas eu era quieto também ao mesmo tempo, eu tinha vergonha às vezes, eu tinha medo e muita coisa foi mudando no decorrer desse tempo. Eu fui conseguindo superar, mas foi muito difícil. Chegavam as horas que a gente percebia assim, ele meio inquieto e tal, até dava uns tapão nele e falava, e aí Wellington, o que você tem, pô? Ele comentava com a gente, não tenho nada, tá tudo tranquilo. Eu procurei sempre dar diversão, né? Distrair. Tem um cara mais doido que eu, mas assim, fiquei meio surpreso do que ele falou. Tá sendo forte, né? De fazer o que ele tá fazendo, mas assim, a gente viveu histórias inusitadas, né? Como ele mesmo fala, é mortal no busão. E eu meio que sempre defendia ele. Tinha situações das pessoas querer tirar ele do foco, porque ele era muito quieto, porque ele era muito na dele. Eu mesmo não entendia isso. Mas a gente indo pra cima desse assunto dele ser quieto, era o jeito dele, era horas dele, mas tinha horas também que para segurar ele dava trabalho, hein? Dá muito trabalho. Sobre esse assunto dele ser abusado e tal, é complicado. Então você que é pai, dê o conselho pro seu filho, converse com ele, entendeu? Eu converso com meu filho, você tem que falar sobre tudo, não é só brincar, não é só dar presente, entendeu? Tem que ter um diálogo, você tem que ter um diálogo bacana com seu filho. Isso é muito importante, porque assim, hoje, essas histórias sobre abuso tá muito forte, né? Muito em alta. E é um assunto meio complicado de você conversar, mas tem que ser conversado, entendeu? Você tem que conversar, tem que dialogar, tem que aconselhar, entendeu? Você tem que ser amigo, não pode ser só pai. Você tem que ser amigo do seu filho. O Barró me contou um pouco da história dele, né? Eu sou pai também, sei como é que é a dificuldade de uma comunicação de um pai entre o filho, entendeu? Às vezes o filho não quer dizer, né? Às vezes ele fica, pô, será que eu posso dizer? Será que eu não... Eu sei que tem isso, entendeu? E eu deixo esse alerta para os pais, entendeu? Para que os pais possam realmente ter uma boa conversa com seu filho, entendeu? Para que ele realmente tome atitude de querer saber um pouco mais a fundo e tal. E essa é uma história que eu fiquei chocado, que o Barró me contou, entendeu? E esse é o alerta que eu deixo para os pais. Há uma coisa que eu carrego como trauma, mas que eu já tenho melhorado bastante nisso, mesmo depois de velho, né? O vídeo chama isso, depois de tudo, mesmo depois de tudo que me aconteceu. Eu tenho pavor, assim, um pouco ainda, mas eu já melhorei muito nisso. Depois que eu conversei muito com um psicólogo, eu passei por psicólogo e isso é muito bom. As pessoas acham que isso é frescura, você não deve fazer isso. Não. Tem que fazer e é muito bom, você tem que conversar, você tem que falar com alguém que você nunca viu na vida. O psicólogo eu não fazia ideia de quem ele era, eu não conhecia. Ele não, ela, né? No caso a doutora Simone, que foi muito legal comigo.
E então eu não fazia ideia. E eu procurei o psicólogo sozinho, eu fiz tudo sozinho. Eu ouvi falar que era bom ter o psicólogo para conversar. Inclusive o Fábio Pontes foi alguém que me ajudou muito e me indicou para que eu fizesse essa terapia. Uma terapia, era um tratamento, né? E era muito bom, eu ficava dentro da sala, ela colocava coisas que me fazia lembrar desse dia, me colocava meio que na cena e ia me ajudando a apagar isso da minha memória, né? E aí eu lembro que até os dias de hoje, eu não gosto de ir no mictório. Para quem é homem sabe, o mictório é no banheiro, né? Quando você vai lá usar o banheiro, tem um mictório que é aquele que é um só, que fica um monte de gente um do lado do outro, você vai lá e faz o xixi. Ou mija, né? Que vai falar xixi, mija, né? Para ser mais popular. Você vai lá e mija, e aí tem aqueles que são separadinhos. Então eu tenho pavor disso, eu não gosto de ficar perto assim, eu não gosto de ir. Eu só vou quando tem algum amigo meu, se tem algum amigo assim, alguém bem próximo, eu vou. Mas um tempo atrás eu fui sozinho, não tinha ninguém nem do banheiro, aí eu fui ali. Mas assim, ainda estava com medo de entrar alguém, então às vezes dá umas coisas na mente, umas paranoia, né, que eu chamo às vezes de paranoia, mas é coisa que a gente passa, que a gente vive, que não sabe explicar. Eu vou passar o resto da minha vida tentando entender, tentando fazer com que você entenda, querendo explicar, mas eu não vou conseguir. Mas que a gente consegue, com o passar do tempo, superar. Então eu acho que o primeiro passo da superação é você contar para alguém, falar que você tem um problema, falar que você precisa de ajuda, e a pessoa talvez vai ter uma estratégia em te ajudar, né? Ou você conversa com um psicólogo, que ele também vai ter uma estratégia. Então várias vezes a doutora Simone falou assim, olha, vai, tenta ir sozinho, tenta aí quando você estiver com um amigo. Aí eu fui fazendo esses exercícios, embora eu só fui fazer depois de grande, eu não fiz isso durante a época saindo da adolescência e já indo para a juventude e tal, eu não fiz isso. Eu fiz mesmo depois de grande. Então eu acho que meus amigos começaram a perceber um certo tipo de comportamento meu, né? Eu acho que eles já começaram a meio que se ligar nisso. Então automaticamente eu fui falando e eles foram me ajudando. Então às vezes quando eu vou no banheiro, eu espero alguém sair de dentro da cabine, eu vou lá dentro da cabine, fecho a porta, uso o banheiro e saio. Porque, como eu relato também no documentário, quando estava tendo uma reforma na escola, né, eu era um aluno muito bagunceiro. Então se eu contasse, eu tinha medo, se eu contasse isso para a escola não ia dar confiança para mim. Falar, meu, você é o aluno mais bagunceiro, quem vai acreditar que isso está acontecendo? E é uma coisa de 20 anos atrás, que quase ninguém falava. Hoje a gente ainda luta muito falando sobre o abuso sexual, né? Sobre isso. Então a gente luta muito. E aí então chegaram 2 pedreiros que estavam arrumando lá, reformando a escola. Eles tentaram alguma coisa comigo, né? E na hora eu fui meio que esperto e entendi o movimento da coisa, eu fiquei assustado, fiquei com medo. E já tinha acontecido o primeiro abuso, depois quase aconteceu esse. Né? Já tinha acontecido várias vezes o abuso, foi mais de uma vez, né, que isso aconteceu. E aí então, na escola eu comecei a me ligar, comecei a entender o que era. E aí eles vieram bem na hora que eu estava no mictório. Então para mim aquilo foi muito mais traumático do que o abuso em si que eu tive, né? O abuso anterior, né? Isso não chegou a ser um abuso, mas foi uma tentativa. Mas eu fiquei então assim muito chocado na hora, porque foram 2 pessoas, então eu fiquei em choque. E só de eu falar eu já fico às vezes meio tremendo. Mas eu já superei isso, por isso que eu estou contando aqui. É que às vezes dá um nervoso e eu fico nervoso em falar. Sei lá, é uma coisa minha, que eu estou superando a cada dia. Então a cada dia que passa, eu vou superando uma coisa. Não, que nem eu falei, eu não vou lá no banheiro direto, sempre eu faço isso, mas de vez em quando eu faço. Ou quando eu estou com um amigo, o meu amigo está do meu lado, sei lá, é como se fosse uma proteção, alguma coisa assim. Então eu me sinto bem. E aí aconteceu esse lance lá na hora na escola, meio não dei isso pra mim. Então quanto mais eu guardava o que estava acontecendo pra mim, pior ficava a minha situação. Então eu tinha uma dificuldade. Hoje mesmo, se alguém está se trocando na minha frente, eu não gosto. Imagina se eu fosse, imagina se você fosse pro exército, todo mundo toma banho no mesmo lugar, toma banho tudo junto, um fica pelado na frente do outro. Falei, Deus me livre, sai fora. Falei, eu não ia ficar, eu ia esperar todo mundo sair. Ou eu não sei o que eu ia fazer, eu ia ficar tomando banho de sunga, sei lá. O problema não era nem eu ficar talvez sem roupa na frente de alguém, era eles ficarem sem roupa na minha frente. Eu tinha pavor, eu não gosto. Não gostava e não gosto, eu acho que até hoje eu tenho essa coisa, eu saio de perto, ou quando tá todo mundo junto, eles até percebem, falam, nossa, sua reação foi estranha.
porque eu não gosto muito disso, entendeu? Mas eu tenho superado a cada dia, né? Então, às vezes os meus amigos, quando tá calor, eu tô na casa de algum amigo, na casa de alguém, e ele tá na casa deles de cueca, ele tá na casa dele, eu não posso falar nada. Se ele tá na casa dele de cueca, até aí menos mal, ele é meu amigo. Mas com o passar do tempo eu fui melhorando isso também, essa coisa de, pô, não vou usar sunga numa piscina, que eu tinha vergonha, sei lá, era uma vergonha, era um medo, que a cada dia eu fui, vamos se dizer, meio que superando, né? Como psicóloga, eu tenho acompanhado e acompanho algumas situações e consigo ter na prática algumas consequências bem visíveis sobre isso, né? Agora está aproximando agora o dia 18 de maio, né? Que é o dia da conscientização, que traz à tona toda essa movimentação, traz à tona todo esse assunto que muitas das vezes fica lá escondidinho, guardado no fundo das famílias. Por que estou dizendo no fundo das famílias? Porque é onde geralmente mais acontece, né? É no ponto de segurança da criança, do adolescente. Como consequências, eu quero enumerar algumas coisas aqui que são mais importantes para serem trazidas aqui nesta minha fala, tá? Uma delas é a insegurança, né? A criança, o adolescente, ele desenvolve uma insegurança, não consegue demonstrar confiança no próximo, no outro, por muito tempo, sempre recatado, sempre deixando transparecer essa falta de confiança. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer também que em cada um tem uma consequência diferente, né? Alguns ficam muito mais calados, outros ficam muito mais falantes, né? O sentimento de culpa, ele é muito difícil, né, de ser superado, porque a criança, o adolescente, ele começa a se sentir culpado, ele vai trazendo aquela culpa no seu viver, nos seus dias, e isso atrapalha demais o seu desenvolvimento, a sua vida futura. Isso vai trazendo consequências, talvez até irreversíveis na vida de muitos, né, que passaram por essa situação. Essa parte de não conseguir superar isso também é muito difícil, né? O silêncio hoje, ele vai calando, vai calando, vai calando e vai deixando cada vez mais difícil vir à tona, porque o silêncio ele vai junto com o medo, né? Eu não falo porque eu tenho medo, mas aí porque eu não estou falando, parece que eu estou aceitando. É uma situação muito difícil, porque a maioria dos abusadores está dentro da casa, né? Está dentro da família, talvez tem contato todos os dias, e aquela situação fica um pouco difícil. Pensando numa vida futura, como será esse adulto futuramente, né? Pode ser um adulto que queira compartilhar os mesmos atos, né? Continuar dando continuidade a esse abuso, se ele é um abusador, se ele é abusado enquanto criança e adolescente, futuramente como adulto, ele irá ter o mesmo comportamento. Então essa é uma consequência muito negativa, né? Que esse comportamento ele vai se repetindo muitas vezes. Agora no dia 18 de maio é muito importante trazer esse assunto à tona, trazer esses movimentos à tona, mesmo que seja de forma virtual, por conta desse momento que nós estamos vivendo, não é mesmo? Então, quanto mais nós falamos sobre o assunto, quanto mais nós nos colocamos frente a este assunto, mais encorajamento nós damos para que algumas pessoas busquem ajuda, busquem sair dessa situação, porque quantos estão à nossa volta que nós nem imaginamos que está passando por isso ou já passou por isso, né? Às vezes, cada um, como eu disse no começo do vídeo, cada um tem um sentimento, cada um tem um comportamento, né? Se tornam pessoas muito amargas, muito amarguradas, não se dão espaço na vida para serem felizes, para conquistar as suas coisas. São pessoas que não apostam em nada, que não têm determinação também para alcançar seus sonhos, seus objetivos, né? Então essa é uma das consequências também negativa para quem sofre ou já sofreu
de um abuso sexual, e em relação a se tratar de alguém da família também, né? Isso causa uma quebra, uma rachadura na família. Isso também é um ponto muito negativo, porque você tinha algum olhar sobre aquele familiar seu, aquele ente querido, de repente não consegue mais ter esse olhar, ou as outras pessoas da família. Isso causa uma desesperança também como consequência, né? Uma desesperança de justiça, uma desesperança de ter uma vida melhor, fica preso naquele sentimento, porque o sentimento, enquanto você está sofrendo o abuso, é um sentimento contido, não é mesmo? E quando você cessa essa série de abusos, você vai construindo novos sentimentos a partir daí, né? E nessa construção que você vai construindo esses novos sentimentos, é o que vai comandar a sua vida lá na frente, né? Então, isso pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Depende muito da sua construção, como ela vai ser. Então, eu costumo dizer que precisa ter muita coragem, né, para enfrentar tudo isso, para não se calar diante de tudo isso. Como eu disse no início do vídeo também, o sentimento de culpa é muito grande, né? Mas talvez é culpa minha, né? Eu já ouvi relatos de pessoas dizendo, mas talvez o meu corpo que chama muita atenção. Eu já ouvi esse tipo de relato. Isso me deixa um pouco triste, porque não tem nada a ver com o seu corpo, né? Não tem nada a ver com a sua conduta, tem a ver com o outro, tem a ver com o comportamento do outro, tem a ver com a disfunção do outro, né? Não tem nada a ver com você. Você só foi uma vítima, no caso. Então, dentre essas poucas consequências que eu falei, que tem várias, né? A gente pode numerar várias aqui, mas de uma maneira bem breve eu quis trazer esse pensamento aqui para a gente pensar um pouquinho. O repetidor do comportamento é muito grave, né? A consequência futura de como eu vou ver o meu futuro também é muito grave. Então, assim, são coisas para a gente observar um pouco mais a nossa família, observar mais os comportamentos das pessoas que estão à nossa volta, não é mesmo? Para que a gente possa conseguir ajudar o outro, consiga ter um ouvido, né, para estar ouvindo. Quanto mais nós falamos sobre isso, mais vamos nos curando, né? Para quem já sofreu ou sofre, o falar sobre isso é uma cura muito grande, né? É um alívio muito grande. Toda vez que isso vai sendo falado, vai se curando, não é mesmo? E vai se desmascarando desses sentimentos que incomodam diariamente, né? Então, uma das consequências também que eu acho muito negativa, que eu vejo, é saber a real sentimento que habita dentro daquele que foi abusado, né? É um sentimento de culpa, é um sentimento de, eu também senti prazer, ou é um sentimento, por que eu fui deixar isso acontecer? Eu não fui mais forte, porque eu não gritei, porque eu não falei. Então, esse sentimento de culpa também incomoda bastante, tá? Então, eu trouxe aqui alguns pensamentos, algumas consequências, né, desse abuso, de uma forma de conscientização, de uma forma de verbalização, que isso possa ser passado para frente, que isso possa encontrar algumas pessoas que precisam ouvir esses relatos, né, que isso traga transformação a muitas vidas que estão lá fora e precisando talvez de um empurrão, né, que eu digo esse empurrão de força, esse empurrão de coragem, vamos falar sobre isso, né? Então, o 18 de maio fica aqui para você. Vamos falar sobre isso sim, tá bom? Bom, é isso. Essas são algumas das histórias, né? Do medo, e depois de tudo, isso. Hoje eu consigo falar, eu consigo dizer isso com uma propriedade, né? Como eu disse lá no início. Então hoje eu me sinto forte para falar e ajudar outras pessoas. O intuito não só do documentário Choro de uma Criança, e como esse vídeo agora, é para também trazer a conscientização para as pessoas que o abuso existe sim. E ele vai da mansão até a favela, vai de tudo quanto é lugar. Vai para tudo quanto é lugar, acontece em qualquer lugar e quanto você menos espera, ele pode acontecer, né? Quando você menos espera, isso pode acontecer. Então eu quero agradecer a você que ficou aqui.
O link está aqui na descrição e também vai aparecer aqui no final do vídeo o documentário Choro de uma Criança, que você vai lá saber toda essa minha história. E eu não posso finalizar sem antes falar a pergunta que mais todo mundo me faz. E aí eu vou responder ela agora e eu respondo ela sempre. Todo mundo sempre me fala disso, fala, mas e agora? E o cara que abusou de você, que você perdoou, né? Que eu perdoei a pessoa que me fez isso, as pessoas, porque foram mais de um. Então as pessoas que me fizeram isso eu perdoei. Não foi fácil, foi a decisão mais difícil. Eu acho que o mais difícil em superar até os dias de hoje, porque eu tenho muitos sonhos ainda, essa coisa, esse trauma me persegue e talvez vai me perseguir para sempre. Então isso eu vou vencendo a cada dia. Mas eu acho que a coisa mais difícil que tem não é nem tanto eu superar a cada dia isso, né? Eu acho que a coisa mais difícil para mim, que foi o marco na minha vida, foi exatamente perdoar as pessoas que me fizeram isso. Então eu perdoei sim, e foi de coração, e foi uma coisa direcionada por Deus, independente da sua religião, do que for. Eu vou falar o que eu vivi, o que eu sinto. Então foi algo entre eu e Deus, e eu senti de fato que eu deveria perdoar essas pessoas. Eu perdoei, eu senti um alívio tão grande, e eu não me arrependo disso. E estou muito feliz por ter tomado essa decisão. Saiu um peso das minhas costas. Hoje, um deles me vê e ele tem essa coisa, ele não fica muito próximo, ele não consegue. Eu até brinco, converso com ele, falo com ele, tenho ele nas redes sociais normalmente. Mas ele não consegue ficar muito perto, ele não consegue. Aí já é uma coisa dele, né? Então agora já é a vez dele chegar e falar, poxa, eu quero te pedir perdão. E a vida dele fluir, assim como a minha fluiu. Então eu não tenho nenhum problema, eu vejo, eu converso, se for necessário eu ajudo, o que for. Mas eu não tenho mais mágoa mesmo, nenhuma birra, nenhuma raiva, não tenho mais, já tive muito. E demorei muito tempo, não foi assim, eu dormi e nossa, eu acordei diferente e agora eu vou perdoar. Não foi assim. Mas demorou cerca de uns 3, quase 4 anos para eu entender por que isso aconteceu comigo, por que de tudo. E ainda tem perguntas que eu ainda não vou conseguir obter respostas, mas eu sei que em tudo isso Deus ele tem um propósito, e o propósito talvez seja hoje desse vídeo, de ajudar você que está passando por esse momento, ou você que passou e nunca contou para alguém. Por favor, faça isso, conte. Se você conseguir ser forte, você vai lá e perdoa. Mas também denuncia, não deixe de denunciar, porque isso realmente, de fato, é um crime e não tem conversa. É um crime e você tem que denunciar. Obrigado por todo mundo que ficou aqui nesse vídeo, e é isso. Depois de tudo eu consegui ser forte. Depois de tudo eu pude entender. Depois de tudo que passei, eu posso descansar, pois sei que comigo tu estarás. Depois de tudo eu consegui ser forte. Depois de tudo eu pude entender. Depois de tudo que passei, eu posso descansar, pois sei que comigo tu estarás. Tu estarás.